Voltamos aqui com o nosso tema de hoje. Você administra bem a sua família? Olha, eu te garanto que a gente tenta, né, administrar um pouquinho bem a nossa família. Mas com esse método, que é o sistema F, nós podemos melhorar essa administração. E você que está em casa, pode ligar para participar. Que nós temos presente para quem participar, para quem se tornar um novo sócio também, né? Exatamente, torne-se o novo sócio, venha aqui, que você, para novos sócios, você vai ganhar um terço de Natal de cristal, novena das mãos ensanguentadas, imã de geladeira, capelinha, folheto com oração da medalha milagrosa, folheto com oração da medalha milagrosa. E muito também bem. Para os participantes, um kit contendo um adorno de porta das mãos ensanguentadas, pulseira de strass das mãos ensanguentadas, incenso, imã de geladeira, folheto com oração da medalha milagrosa e sempre contarão muito com as nossas orações. Com certeza. Eu quero muito esse terço, viu, Fábio? Quem sabe eu ganho de Natal, esse terço é especial. Você sabe que um dia a gente vai falar aqui das linguagens do amor. Esse programa das linguagens do amor vai estar muito quente. E a linguagem do amor dela, sabe qual que é? Presentes. Ela se sente amada ganhando presentes. E a minha linguagem do amor são palavras de afirmação, de elogios, por aí afora. E a gente ficou vários anos com essa conversa trocada até a gente descobrir isso, lembra? Sim, sim. Eu achava que eu se elogiava e ela nem ligava para isso. E ela sempre me dava um presente, um pijama, outras coisas, e eu, tá bom, um presente e tal, às vezes com aquela grosseria. Homem, quando ganha presente, a primeira coisa, agradece, já vai olhar a fatura do cartão de crédito, né, para saber se aquilo ficou muito caro. Mas depois, esse programa vai ser muito interessante quando nós formos tratar das linguagens do amor. Mas hoje nós estamos falando de administrar a família. Como que você sabe administrar a família. E foi muito legal isso que a Cris, nessa entrevista, nos falou, né, desse recurso que a gente tem, desse sistema F, em que a gente faz fatos, problemas e soluções. E nós estamos aqui para ajudar vocês, porque fazemos em casa isso, treinamos quase todos os dias, né? Todos os dias. Esse é um grande desafio, né? Como a Cris já expôs muito bem, quando a gente aprende essa forma de dialogar, isso melhora muito a nossa vida. Porque nós sabemos que como vai passando os anos no nosso casamento, às vezes vai tendo assuntos um pouco mais sensíveis, já difíceis de tratar. E às vezes nós já temos uma opinião muito formada de todos os assuntos, nos sentimos os donos da verdade. Quando a gente se dispõe a dialogar com essa ferramenta, nós vamos ganhando eficácia, a gente vai ganhando serenidade. Então, como falávamos, né? Por exemplo, a gente vai tratar do assunto do filho que está ficando agora mais ainda, muito tempo no computador, no videogame, por aí afora. Então, a gente já chega conversando assim, esse moleque não tem solução, esse moleque não faz nada. Não é assim. Vamos lá, o que aconteceu? Olha, nessa semana, de fato, passou várias horas na segunda-feira, isso é um fato. Sim. Essa semana ele não arrumou a cama, isso é um outro fato. Né? Ou às vezes não é só na educação dos nossos filhos também, às vezes também no relacionamento conjugal, às vezes a mulher se sente que o marido não ajuda e fala, olha, você sempre fica sentado no sofá, eu faço as coisas tudo sozinhos. Aliás, gente, você quer uma dica para vocês? Sim. Quando for conversar com a esposa, conversar com o marido, tem duas palavras que vocês vão riscar do dicionário. Sempre e nunca. Porque frequentemente isso tem uma injustiça. Fala, você nunca ajuda. Será que nunca ajudou? Ou você sempre faz tal coisa? Será que sempre? Risca essas duas palavras e procuramos falar com mais objetividade. E às vezes também uma situação que a mulher está um pouquinho reclamona, né? O marido chega em casa e fala, você já despejou, você sempre despeja uma lista de reclamações quando eu chego em casa. Será que é sempre? Ou não, olha, meu amor, ontem talvez você estava com algum problema, mas assim que eu cheguei, ou assim que no jantar você falou assim. Então, para começar a nossa conversa, falando, o que aconteceu de fato? Essa primeira etapa em que a gente vai conversar sobre os fatos é muito importante, né? É muito importante a gente se ater aos fatos, não a impressão que a gente teve, ao fato real. A Cris dizia, né? A caneta caiu no chão.
é um fato. Então, a gente tem que pensar no fato em si. É importante para nós continuarmos crescendo nesse sistema, nessa evolução que a gente faz. Então, o fato é, o menino, o filho, não arrumou a cama segunda, terça e quarta. Isso é um fato. Quando a gente identifica o fato, aí sim podemos passar para a segunda etapa, né, Fábio? Exatamente. Você sabe que depois que a gente fez esse curso pela primeira vez, que aprendemos essa metodologia, às vezes, eu não sei o que acontece com vocês, com o sempre, com o nunca, mas às vezes a Andréia falava assim, Fábio, você sempre deixa a pia molhada depois que faz a barba de manhã. Aí depois ela parou, ela fala assim, oi meu amor, hoje você deixou a pia molhada. Aí no dia seguinte, de novo, oi meu amor, você deixou a pia molhada. Ah, gente, acho que eu aprendi. Com o tempo a gente foi aprendendo, porque se a gente se atém aos fatos, a gente consegue enxergar melhor as situações. Mas esses fatos nos apontam para problemas. Os problemas, se a gente vai a fundo neles, serão virtudes que nos faltam. Às vezes são vícios, e o contrário de vício é virtude. Muitas vezes nós vamos encontrar algumas virtudes que nos faltam. Quando aquele filho só faz o que quer, não arruma a cama, só fica muito tempo nos eletrônicos, não tem estudo, provavelmente, depois da gente conversar sobre esses fatos, talvez a gente chegue à conclusão de que, olha, o problema de fundo é que está faltando a virtude da fortaleza. Está faltando aquela firmeza na busca do bem, está faltando a constância para procurar aquilo que é bom. Então, a partir daí, nós identificamos o problema. Ou aquela situação também, como dizíamos, né, do marido que não coopera com as atividades da família, que leva a esposa a reclamar. Pode ser, olha, talvez podemos pensar, você não está entrando um pouquinho de preguiça. Aliás, eu costumo dizer, às vezes me perguntam assim, Fábio, você ajuda em casa? Olha, eu não gosto dessa expressão ajuda. Porque quando a gente fala ajuda, dá a impressão que assim, é responsabilidade dela e eu sou só um ajudante. Se me pedirem, eu faço. Se não me pedirem, eu fico aqui na minha. Nada disso, nada. Às vezes pode ser que o problema seja a preguiça. Ou alguma outra situação também, falou que a esposa está muito reclamona. Tem algum reclamão ou uma reclamona aí na sua casa? Nesse tempo de isolamento, tem alguém que está reclamando muito? Nossa, de novo deixaram isso jogado. Ah, isso aconteceu de novo. Gente, a pessoa muito reclamona, provavelmente a Andréia falava no curso, na nossa conversa anterior, na semana passada, daqueles monólogos interiores. Se estamos muito reclamões ou muito reclamonas, pensa um pouquinho onde anda o nosso pensamento. Reflete sobre como que eu fico pensando, o que eu fico divagando naquele mundo interior. Será que não me compreendem? Me aconteceu isso, agora eu estou com frio, agora eu estou com calor. Se nós pensamos excessivamente... Aliás, você quer um segredo para ficar triste? Quer um segredo para ficar bem deprimido? Começa a pensar em você mesmo. Porque ninguém me reconhece, porque eu faço isso e não acontece nada, porque ninguém me ajuda. Esse monólogo interior que nós ficamos dando volta em nós mesmos é um segredo para ficar triste. E às vezes a gente tem aquelas pessoas que objetivamente têm muitos problemas, mas parece que não tem. Parece que não tem por quê? Porque ela está muito ocupada dos outros. Então, nessa segunda etapa, a gente tem que refletir sobre tudo isso para ir a fundo nos problemas e, a partir daí, encontrar soluções. Isso mesmo. Olha aqui, nós tivemos duas participações muito interessantes aqui. A Maria das Graças, que vem bem a calhar com o que você falou. Ela fala assim que o esposo faleceu e ela teve que cuidar dos nove filhos. Hoje todos estão formados e casados. É isso mesmo, né? Ela teve que sair um pouquinho de si para poder fazer esse bem. Obrigada, Maria das Graças. E também o Daniel, de Hortolândia, deseja uma boa noite e parabeniza a gente pelo programa. Muito obrigado, Daniel. Mas isso que o Fábio estava dizendo, né? Que a gente identifica esse problema quando a gente já sabe qual é o problema, que a gente foi ali na raiz. Acontece que, né, Fábio, acontece um pouquinho que a mulher e o marido podem divergir um pouco do problema, né? E aí que a gente tem que pensar um pouquinho. Às vezes, o marido ou a esposa entende que aquilo não seja um problema.
E a outra parte entende que aquilo seja um problema. E aí, como fazer? Um pensa que é um problema e um acha que não é problema. Qual é a solução disso? Exatamente, às vezes acontece, olha, para mim não é um problema o fato de ele estar muito tempo no videogame. Sim. Para mim, não, você está muito reclamão, acho que a gente tem que estar de acordo que é um problema. Mas às vezes aquilo não é um problema para mim. E aí, o que fazer? Não tem problema. Ou seja, não, quer dizer, o problema tem. Se para você é um problema, ainda que eu acredito que não seja, o que eu faço? Olha, já que isso é um problema para você, eu estou disposto a discutir. Vamos encontrar juntos soluções para essa situação. É sempre aquela postura que não pode faltar num relacionamento que tem que ver parceria de verdade entre pai e mãe, entre marido e mulher. Tamo junto. Não gostou a gente ouvir essa frase, né? Tamo junto. Tamo junto nisso. Então, a partir do momento que a gente descobre qual seja o problema, podemos partir para soluções já? Podemos partir para soluções, mas o que depende do que você chama de soluções, né? O que é uma solução? Ou seja, porque às vezes quando a gente começa a utilizar essa ferramenta, às vezes corre-se o risco de chegar àquela seguinte situação. Olha, então o problema de fundo, sei lá, você está deixando entrar um pouquinho de preguiça. Tá bom, então deixar de ser preguiçoso, isso é uma solução válida? Não, né? Tem que ser uma solução, igual a Cris dizia, uma solução concreta que a gente consiga executar. Não pode ser nada utópico, né? Então, tem que deixar de ser preguiçoso. Então, como tem que deixar de ser preguiçoso? Esse é o grande desafio dessa metodologia. A gente vai propor soluções concretas que a gente consiga realizar no nosso dia a dia. E é interessante que toda a família saiba, né, desse plano de ação, que seja do filho, que seja, não sei, mas que o avô sabe, que a escola saiba, porque quando todo mundo fala a mesma língua, que eu tenho um problema com essa criança, vamos lá, vamos tirar a chupeta, por exemplo, uma coisa bem básica. Vamos propor uma solução de tirar a chupeta. Tantas horas por dia fica sem a chupeta, então que todo mundo da casa saiba para que essa ação seja bem executada, que ela tenha sucesso, né? Exatamente. Mas e quando o problema é com um filho um pouco mais velho, um adolescente ou já um jovem? A gente vai fazer um plano de ação. A gente tem certeza que vamos conseguir aquilo? Então, claro que a gente vai fazer o plano de ação, marido e mulher, vai ali determinar quem tem mais afinidade para pôr em prática, conversar com esse jovem, mas se ele não tiver vontade de mudar um pouquinho, esse plano de ação não funciona tão bem, né? Mas isso, o que é interessante quando a gente pensa em soluções, né? Porque vamos imaginar que a gente já transpôs essas etapas, né? Nós já falamos os fatos, a gente já conseguiu vislumbrar os problemas que estão por trás daqueles fatos, mas agora vamos propor soluções. Então a gente vem trabalhando com esse exemplo do rapaz ou da filha que está ficando muito tempo nos eletrônicos e por aí afora. Imagina que a gente chegou ao seguinte plano de ação. Vamos fazer assim. Você André, ou você Fábio, que está mais tranquilo com ele, vai ter uma conversa e vai expor o que está acontecendo. O primeiro plano de ação vai ser esse, uma conversa muito franca. Olha, isso não faz bem para você, essa forma de você agir por causa disso, o excesso desses eletrônicos, isso está te fazendo mal, está deixando nervoso, enfim, isso vai ser um primeiro plano de ação, ter essa conversa. Segundo, olha, vamos combinar então horários. A próxima, se você quer voltar para o computador ou quer voltar para aquele eletrônico, vamos combinar um horário que você vai fazer isso, né? E um outro plano de ação e depois checar, olha filho, parece que não era um horário que estava previsto fazer isso daí. Mas no fundo o que nós estamos querendo não é só que eles obedeçam, no fundo nós estamos querendo que sejam pessoas boas, pessoas de bem, pessoas virtuosas. Nesse sentido, quando se trata de um filho, a gente tem uma ajuda externa que é importantíssima, porque pai e mãe precisa dar essa ajuda, mas no fundo para adquirir uma virtude que precisa querer. Mas muitas vezes o plano de ação será conosco mesmo. Então aquele maridão que está meio folgado, que não ajuda, que não participa das coisas da casa, pode ser que o plano de ação seja ele mesmo. Por exemplo, nesse que nós falávamos, né? Meu amor, então em vez de você, quando você notar que precisa de minha ajuda, peça, fala, você pode fazer isso? Você pode hoje colocar a louça na máquina? Ou talvez você já vai ter esses encargos, ou você já vai se esforçar para estar um pouco mais atento nas coisas da casa.
ou às vezes a mulher que está reclamando um pouco demais, a gente também pode ter um plano de ação para isso, né? Mas como que a gente pode ter um plano de ação? Porque a gente falava que às vezes o reclamão é aquele que fica com pensamentos muito centrado em si. Mas a gente não controla o pensamento. E aí, como que a gente pode fazer com essa... Mas a gente pode fazer um esforço, né? Tentar ter um esforço para que a gente consiga enxergar o outro, sairmos de nós mesmos para ver essa situação de casa. E tem um exercício que a gente pode fazer para ver se a gente está muito egoísta, né? Exatamente. Olha que exercício é esse. Então, a gente pode... Quer ver? Pensa assim, 5 minutos, não mais que isso, tá? Não mais que isso, porque vai dar uma certa depressão. Mas começa a fazer um exercício e que você pense que todo mundo está contra você, que todo mundo, ninguém te valoriza. Ninguém... Já deu depressão, já. Mas então, aí você consegue perceber que isso é uma pessoa reclamona, que ela está centrada em si. Quando ela se abre, quando ela pensa assim, não, eu vou ajudar, tudo bem, ninguém está me reconhecendo, mas não tem problema, né? Como dizia uma tirinha do Calvin e o Haroldo, e daí? Ele fala muito isso, né? E daí? Tá bom, quando a gente consegue fazer isso, e daí eu vou fazer isso, apesar de não estar me reconhecendo, a gente consegue trabalhar um pouquinho esse egoísmo que está dentro de nós, não é isso? Exatamente. Olha, então agora chegou a hora do Vem com a Gente. Sim, olha, vamos Vem com lá. a Gente é um quadro em que a nossa família e a sua família se encontram. Um recado da nossa família para a sua família. Então agora vocês vão ter com vocês o que nós preparamos para vocês hoje nesse nosso quadro Vem com a Gente. E também a gente pode perceber que nesse quadro, com esse sistema F que nós propomos aqui, fatos, problemas e soluções, nós conseguimos resolver muitas coisas do nosso dia a dia, né? Aquela pequena coisa ou uma grande coisa, ela é resolvida se nós conseguimos praticar esse exercício dos fatos, problemas e soluções, né? Exatamente, vem com a gente. E aí, produção? Toda família enfrenta problemas. E para que eles não sejam maiores que a harmonia, é preciso identificar os fatos, apontar os problemas e buscar soluções concretas, com carinho, respeito e amor. Muito bem, olha, vocês que já mandaram as suas participações, é agora a hora da gente participar com os interativos. Já temos participações, então, produção, o que nós temos aqui? Olá, temos sim. É a Maria do Socorro, que diz: boa noite, eu vejo a admiração na minha família e o bem quando nós estamos juntos. Eu faço tudo por eles, faço a comida e ajeito tudo para meus irmãos e minha irmã. Fico muito feliz e agradeço a Deus por isso. Que bonito, né? Essa atitude de gratidão, é uma forma de abrir-se e não combate aqueles monólogos interiores e a gente consegue encontrar a paz na nossa família. Você consegue ler, Fábio? Sim, claro que sim. O programa está muito bom. Parabéns. Para ter sucesso na administração da família, o essencial é o diálogo, pois sem ele, nada vai para frente. Sim, é o Padre Marcelo que falou isso. Olha que alegria, o Padre Marcelo que está aqui participando. O importante é o diálogo mesmo, né, Padre? O diálogo, mas a gente está propondo um diálogo de qualidade, né? Esse que é o ponto. Olha lá, temos outra participação da Magda. Eu tenho dificuldade em criar uma administração tanto de conflitos quanto de rotina na minha casa. Por eu não ter rotina, eu tenho mais conflitos? Isso tem relação? E aí, Fábio? Você sabe que ela não só sabe como administrar bem, que ela já aprendeu a pensar no sistema F. Percebe que esse interativo dela, ela já soube na sua pergunta identificar fato e já chegou no problema. Ela já chegou no problema. Agora eu só te dou um conselho. Você já tem os fatos e já tem um problema. É só procurar soluções concretas. As melhores soluções são simples. Como tudo na vida, o melhor é simples.
Temos outra participação do Juliano. Eu faço parecido ao que vocês falaram na entrevista. Realmente é muito treino e não é nada fácil. Qual dica vocês têm para passar essa inteligência de gestão de conflitos para as crianças? Exatamente. Na hora que você vai a fundo com as crianças, temos que procurar soluções muito concretas. E além nas crianças, sabe uma coisa que funciona muito bem? Carinho e firmeza. Eu adoro essa receita. Mas não há receita pronta. Você vai encontrar uma solução adequada para o seu filho, depois de você fatos, problemas e soluções. E refletir com a esposa, né? Exatamente. Olha lá, Carla Maria, pode ler, Fábio. Estou gostando muito desse programa, uma bênção. Quando acontecer algum conflito aqui em casa, eu vou tentar fazer isso. Qual é o primeiro passo se o meu esposo não saber ainda esse método? Tudo na vida é um treino. Precisamos treinar para identificar os fatos e depois apontar soluções. Olha, muito bom, continuem sempre participando, mandem a sua participação. E agora, gente, olha, agora nós vamos chamar uma bênção muito especial. Nós tivemos um acidente trágico hoje, tem famílias que estão sofrendo. Eu gostaria também agora de pedir a oração também, muito especialmente pela minha mãe, pela Adelina Prado Toledo, que também está passando um momento difícil na sua vida, mas que ela não vai perder a sua alegria. E essa bênção do Padre vai para todas essas famílias que sofrem e vai especialmente para a sua família, porque o que vai trazer a paz, apesar desse momento de dor, é a graça de Deus, né? Então, para isso, vamos com a bênção. Senhor Jesus, a nossa palavra pela família nesse momento é gratidão. Reconhecer as bênçãos, reconhecer a Tua presença junto de nós, nas alegrias, nas tristezas, no momento de saúde, no momento da doença. Agradecemos, porque o Senhor nunca nos abandona. Venha nos abençoar, fazer com que a Sua presença, reconhecer a Sua presença nos momentos mais adversos, sabendo que o Senhor é fiel e renova a nossa casa, renove os casais pelo vínculo de amor, com a sua bênção, fortalecendo eles, marido e mulher, no amor que vos une. Que essa bênção estenda a todo casal, a toda a família, fortalecendo na gratidão e na fidelidade, no serviço, no amor a Cristo e aos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, olha, com a bênção nós já vamos direto para o sorteio. O sorteio, porque senão não temos sorteio, né? Exatamente, temos novos sócios, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver dos novos sócios quem é que vai ganhar os prêmios. A Andréia que lê. Olha, ela me achará, Andréia da Cruz Costa, de Volta Redonda. Muito bem, nova sócia aqui que vai ganhar o terço, né? Muito, que eu tô de olho, né, também nesse terço, e também as participações que tem outro sorteio, pode ler, Fábio. Muito bem, vamos para as participações também, já anunciamos o prêmio para você, e quem ganhou foi a Francisca Fernandes Lima, de Tucuruí, Pará. Isso, muito bem, a produção entra em contato com vocês. Falamos junto. Vamos bem, terminando agora o nosso programa, né? Exatamente. Eu gostaria de terminar com uma coisa, porque se a Andréia falou que não conseguiria falar, mas a Andréia recentemente ela visitou uma amiga que pouco tempo depois ela veio a falecer de um câncer que ela lutou por muito tempo, mas o que chamou a atenção da Andréia enquanto ela visitava essa sua amiga é que ela não deixou falar dela. Ela perguntou da Andréia, perguntou dos filhos, perguntou das outras pessoas, mesmo nos últimos momentos ela só tinha o coração para o outro. A gente gostaria de terminar hoje aqui com essa mensagem, que o segredo da felicidade, tudo isso que a gente busca nesse método de administrar a família, é sairmos de nós mesmos para buscar a felicidade do outro. Boa noite, gente, e até a semana que vem.